Ok, pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo diferente do que eu prometi ontem, mas é por causa que o vídeo que eu prometi ontem vai levar mais tempo pra fazer, tá bom? É um vídeo que eu tenho que fazer com mais calma, senão eu posso errar a combinação nas 16ª de final, 8ª, 4ª e etc, tá bom? Mas ainda assim, eu queria trazer um vídeo hoje, eu quero manter uma constância legal no canal a partir de agora, 3 dias seguidos, olha só, hein? Que coisa boa. E a ideia do vídeo de hoje é conversar sobre uma percepção que eu tive. Eu dei uma releitura principalmente nesse arco da França, agora que o canal tava para voltar, queria meio que fazer uma recapitulação sobre o arco como um todo, e eu acabei percebendo uma coisa, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas talvez o Loki seja realmente tudo aquilo que o Isagi falou para ele ao final da Liga Egoísta. Talvez o Loki seja realmente alguém que só teve a sorte de nascer com pernas rápidas. Eu não tô negando aqui o valor que o Loki tem no seu futebol em outros quesitos. Ele tem um pouco de técnica, sim, não basta ser só rápido, né, pra fazer os lances que nós já vimos ele fazendo, até nesse último capítulo mesmo. Mas ainda assim, cara, ainda assim, eu não vejo o Loki funcionando muito bem num sistema sem, tá bom, um excelente meia. Isso é uma discussão que eu já tinha visto sendo trazida antes, com principalmente o Hugo tendo sido apresentado, porque quando você para pra pensar, pô, o Loki tava buscando um meia de campo bom pra ajudar ele no time do PSG, mesmo que ele já tenha o Hugo, né? O que isso deixa implícito é que o Hugo não joga no PSG, obviamente, e o Hugo não tem interesse de vir pro PSG, ou seja, colegas de time, eles nunca serão, ou pelo menos deve ter chegado a algum ponto que essa discussão tenha vindo à mente do Loki, né? Ele não estaria buscando alguém ali pro PSG se o Hugo tivesse totalmente livre, né? A parada do Hugo já foi meio que explicada logo de cara, né? Ele quer conquistar 4 Copas do Mundo, então talvez isso não se correlacione de nenhuma maneira para si próprio com o futebol nos clubes, né? Ele não tem essa ambição de tornar o Loki o melhor do mundo através de uma equipe, tá ligado? Essa ambição de ganhar uma Champions League, coisas desse tipo. Pode ser que acabem acontecendo, dependendo de qual time for ser revelado que é o time do Hugo, mas eu não acho que ele vai estar dentro ali daqueles times que foram mostrados na Liga Egoísta. São baixas as chances disso acontecer, e eu acho que realmente dá pra ter essa interpretação que sim, o Loki só tá buscando outra pessoa, no caso o Charles, tornar o Charles nesse seu grande ajudante, porque o Hugo não tá afim, tá ligado? O Hugo não tem interesse nenhum em ajudá-lo no futebol de equipe, tá ligado? A parada do Hugo é realmente com relação à sua seleção, e ele tá super satisfeito em jogar com o Loki. É até interessante perceber isso, né? A partir do momento que o Loki e o Hugo estão ali na equipe, o Charles praticamente perde os seus holofotes, a sua necessidade. Claro que é ótimo ter o Charles em campo pra somar com os outros dois, mas a necessidade, a dependência do Loki pelo Charles em si cai um pouco por terra, né? Quando o Hugo tá dentro de campo. Pelo menos é como eu interpretei. Eu não sei se vocês veem da mesma forma, ou se vocês ainda acham que o Loki necessita do Charles mesmo com o Hugo dentro de campo, mas pra mim isso dá sim uma certa impressão do quanto o Loki é dependente, tem um futebol que não consegue ser muito assim singular, por mais que ele tenha um talento absurdo, ele não consegue fazer nada por si só. E eu acho que, ok, nós podemos pontuar que futebol é um jogo de equipe, que tá tudo bem, necessidade de seus companheiros, tem vários jogadores incríveis que só foram tão incríveis por causa dos seus companheiros. Eu posso citar aqui o Messi, desculpa, o Messi não teria conquistado tudo sem Iniesta, sem Xavi, tá bom? Não teria acontecido. Tem o Cristiano Ronaldo eu boto até acima do Messi nessa questão, porque, cara, o time que o Real Madrid conseguiu montar ali naquela época que eles conseguiram 3 Champions League seguidas é absurdo, ok? Eu não tô tentando negar esse ponto, precisa sim de um bom time como um todo para que você singularmente possa ser absurdo, mas ainda assim eu acho que essa dependência do Loki é um pouco demais, é um pouco exagerado
exagerada, tá bom? A um ponto onde eu realmente vejo que o Loki, por exemplo, se fosse colocado dentro do Blue Lock, não conseguiria se sair tão bem, tá bom? Tipo, tu pega todas as características do Loki e joga dentro do Blue Lock desde a fase inicial e vamos subindo, tá ligado? Eu não acho que o Loki teria conseguido se dar tão bem, tá ligado? Eu não acho. Ele parece ser o tipo de jogador, deixa eu fazer algum tipo de analogia aqui. É como se ele fosse uma lança absurdamente afiada, tá bom? Daquelas bem longas mesmo, que necessite de alguém com muita força, habilidade, com muita técnica. Às vezes não é força, né? É técnica pra lançar ela, entende? Essa dependência coexiste em toda a sua carreira. Eu não sei se o Loki vai acabar trabalhando e desenvolvendo mais coisas, mas eu acho que ele é realmente dependente demais dessa sua velocidade, beleza? Ele não vai ser o jogador que vai servir como, vamos dizer assim, apoio do time no momento que o time tiver precisando, tá ligado? Tipo, ele serve pra uma conotação apenas: atacar. Atacar, ataque, 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 tá bom? A defesa, ele pode ter alguma servência porque ele é muito veloz, ajuda no contra-ataque ali, conseguir lidar com uma situação ou outra, mas nós sabemos bem que isso dá pra se contornar, né? Querendo ou não, no final das contas, ele ainda é só um cara que é muito veloz e consegue voltar pra trás. Não dá pra só isso já estabelecer que ele é um ótimo defensor, até porque não é o trabalho dele, mas o que eu tô querendo pontuar aqui é que o Loki talvez seja uma fraude do ponto de vista de que, se você pega todos os garotos que temos atualmente colocados como New Jeans, todos eles cumprem o papel que você diria que seria o papel que o Loki está, né, cumprindo dentro de campo quando ele joga, e ainda assim eles cumprem outros demasiados, tá ligado? Eu não sinto que o Loki é o tipo de jogador, por exemplo, que você bota no campo e ele faz com que todo mundo ao seu redor evolua. Ele não parece com o Isagi nesse quesito. Até o próprio Rin tinha um pouco disso dentro dele, o Kaiser tem um pouco disso dentro dele, mas eu acho que o nível de talento do Loki faz com que ele também fique afastado dos demais, tá ligeiro? Eu não senti até agora sequer um pouco de sinergia entre o Hugo e o Loki. Eu vou ser honesto aqui com vocês, isso pode soar um pouco contraditório, já que nós acabamos de ver um golaço feito entre os dois, praticamente foi um lance dos dois realmente só, né? Teve a ajudinha dos outros dois jogadores ali da França na questão de rodear o Hugo, né? Orbitar ele, mas praticamente foi o Hugo e o Loki que fizeram esse gol. Mas eu sei que soa estranho eu dizer isso, só que eu tô falando na questão que vai um pouquinho além de só o futebol, tá ligado? Eu não sinto que essa relação do Loki e do Hugo é uma relação realmente boa, por assim dizer, tá ligado? Parece mais que eles estão se usando pra cada um conseguir o que quer e pronto. Acaba por aí. E isso só fica mais claro pra mim, principalmente por o Hugo não jogar no PSG. Mas o cara vai simplesmente mudar de time só pra jogar com o outro? Não, cara. Eu não tô dizendo isso, mas tipo, o problema total do Loki seria resolvido se o Hugo jogasse com ele no futebol de clube. Tô mentindo? Eu tô inventando alguma história? Pra que ele precisaria caçar o Charles se não fosse porque justamente o Hugo não tá nem aí, tá bom? Pra jogar com ele no futebol de clube. Eu acho que de certa forma, não é que seja errado isso, mas eu acho que há um limite até onde o seu futebol pode chegar se a relação com os seus companheiros de clube não for muito boa, tá? Mas tem vários exemplos de jogadores que não se batiam em times e ainda assim conseguiam apresentar futebol muito acima do nível. Ok, tá bom, ok, tu pode achar que isso seja válido e tal, mas na minha opinião só vai até certo ponto. O extracampo também é importante pro futebol num geral, principalmente quando estamos falando sobre o grupo ser unido, sobre eles trabalharem em busca de um objetivo mais plural e não apenas singular. Eu sei que isso contraria Blue Lock como um todo e até um pouco a situação que o Isagi deve seguir nos próximos arcos aí dessa saga, só que ainda assim, cara, ainda
assim, é esse o sentimento que me passou. Eu queria saber o que vocês acham sobre isso, tá bom? O Loki não é ruim, eu não tô tentando com esse vídeo dizer isso, beleza? Eu não sou contraditório total, né? Depois de um gol desse, eu acabo comentando uma coisa dessas. Mas eu acho que o Loki realmente tem, vamos dizer assim, um ponto fraco que torna ele inútil dentro de campo, beleza? Eu não sei se nós vamos acabar vendo ele sendo limitado por isso, e aí ele contornando essa situação. O Loki também pode evoluir, né? Eu acho que uma questão muito interessante a ser trazida é o momento que jogadores desse tipo, como o Loki, como o Hugo, vão quebrar a cara e ter que tomar vergonha e começar também a progredir, ver novos nortes. Nunca foi apresentado pra eles essa necessidade de ser ainda mais absurdo, já que eles são muito absurdos, eles só continuam fazendo treino básico, e o Hugo com o seu cérebro e o Loki com suas pernas conseguem render pra caramba no campo. Agora, a partir do momento que eles sejam apresentados por uma situação dessas, o que acontece? É uma coisa que nós provavelmente vamos ver sendo desenvolvido primeiro na obra com o Michael Kaiser, tá bom? Saiu umas páginas extras, eu acho que foi do volume 38, e o Kaiser tava passeando no Japão, tá bom? Depois, se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo sobre isso, mas eu não acho que seria legal trazer um vídeo especificamente só sobre essas páginas. Então, eu adicionaria algumas coisas a mais, tipo, algumas perguntas e respostas que o Kaneshiro respondeu ultimamente e coisas desse tipo. Se vocês quiserem, me avise que depois eu organizo de trazer um vídeo pra vocês sobre isso. Mas, realmente, eu acredito que, tipo, o Kaiser é quem esteja mais próximo de uma questão de que no futuro talvez seja trabalhada com o Hugo e com o Loki, tá bom? O Kaiser perdeu, querendo ou não. O Kaiser, em sua alta perspectiva, fracassou contra o Sag. Ele falhou, mesmo tendo feito uma boa liga egoísta e conseguindo um contrato melhor pelo Real Madrid. Então, querendo ou não, eu acho que há muita vontade dentro de mim de ver o que aconteceria no caso do Loki e no caso do Hugo, tá bom? Nós não vimos os passados deles completamente, mas não aparenta, pelo menos, que o Hugo teve um passado tão ruim assim. Não parece, honestamente, que o Loki veio de algo assim totalmente ruim, um ambiente familiar péssimo e tal. Talvez eles sejam os primeiros New Gens, né, que não aparentam realmente ter um passado, nossa, horrível, que não sei o que, ai, não tive pai, não tive mãe, cresci apanhando, cresci na rua, aconteceu no meu passado algo horrível e não sei o que. Eu não acho que seja isso mesmo, ok? Eu acho que eles tiveram passados mais de boa e talvez esse passado normal permitiu com que eles criassem esse ego tão arrogante, tá bom? A ponto de que, de certa forma, eu no último capítulo senti os dois sendo bem ignorantes, tá ligado? Um queixinho arrebitado e tal. Eu não gosto desse tipo de pessoa, honestamente, então isso me fez pegar um pouco de raiva pelo Loki e pelo Hugo. Não que eu desgoste do personagem deles, eu acho importante essa variação de personalidades dentro da obra, mas ainda assim, é uma perspectiva que me veio, tá bom? O que vocês acham sobre isso? Vocês também tiveram uma percepção nesse sentido, ou vocês não acham que também é bem assim? O Loki dentro da França, mesmo sem o Charles, mesmo sem o Hugo, ainda conseguiria render pelo menos um pouco. Claro que ia mudar, né? O nível de qualidade ia baixar um pouco, mas eu tô dizendo no sentido de joga o Loki dentro dessa França, sem o Charles, sem o Hugo, ele dá pra fazer algo? Porque eu imagino o Rin fazendo algo pelo Japão sem o Ryo, sem o Bashira. Eu imagino o Isagi conseguindo fazer, o Barou, o Shidou. Eu consigo até imaginar o Otoya, que estão conversando aí, saiu nas preview as imagens, talvez seja falso, talvez não seja, de que vai ser ele quem vai entrar nesse próximo capítulo. Otoya faria algo sem precisar do Karasu. Eu consigo ter essa imagem na minha cabeça bem clara. Agora eu não consigo ver essa imagem clara com relação ao Loki. Não que ele ainda não fosse jogar muito, mas tem algo que me diz que, tipo, há algum segredo com relação ao Loki. E esse segredo deve acabar sendo descoberto pelo Isagi, tá bom? O Isagi é quem vai ser o quebrador de perna do Loki, tá bom? Nessa situação. Não literalmente, mas em parte. Eu acho que nós já discutimos algumas vezes aqui no canal sobre a questão do Loki, mas após esse capítulo ficou evidente pra mim que realmente, cara, há algo de errado aqui. Algo não cheira bem, tá bom? Dentro dessa situação aqui que se desenvolve. Os meninos com esse plano aqui conseguiram só contornar a situação. Eles não conseguiram resolver o problema no seu cerne. O Isagi percebeu isso desde o início, então eu acho que é o Isagi realmente quem deva buscar algo. Eu acho que
há chance sim de que o Isagi acabe no banco nessa partida, por mais que seja tipo 2, 3, 4, 5%, até porque se fosse pra fazer uma substituição e botar o Toei aí na partida, eu acho que ele cumpriria melhor o papel que o Isagi foi colocado agora pra desempenhar, né, agindo nas sombras e tal. Então, é como eu vejo, tá bom? Eu não sei se vocês enxergam dessa mesma maneira. Eu não acho que seja totalmente ruim botar o Isagi ou o Rin no banco, mas vamos ver, né? São mais chances de que o Ryo acabe indo pro banco. Coitado do Ryo ir pro banco, velho. Nada a ver, mas acontece, né? Tá 3-2. O Barou serviu pra uma questão, mas isso não vai ficar funcionando a todo momento. O Hugo vai se posicionar melhor agora com a vantagem no placar. Não há motivos pro Hugo ficar atrasado, né? Não há motivos pra tomarem um contra-ataque de graça assim. Eu acho que ainda tem no mínimo um gol da França pra sair, mas se o Isagi ainda estiver em campo, ele pode realmente alterar as coisas, pelo menos fracassar um empate, tá bom? Eu não acho que o Japão deva vencer essa partida, mas o empate ainda há uns 10 a 15% de chance de acontecer sim, ok? Tamo junto, gente. Muito obrigado pelo apoio aqui no canal. 3 vídeos seguidos aí. Coisa boa, hein? Coisa boa. Muito bom. Amanhã tamo aqui pros spoilers. Depois de amanhã pro vídeo de análise e pra outros vídeos. Eu vou trazer o vídeo, tá bom? Que eu prometi que ia sair hoje. Só não deu pra trazer hoje porque realmente eu percebi que ia se alongar mais do que eu tinha de tempo pra poder trazer o vídeo, ok? Tamo junto. Um grande abraço. Valeu, falou. E...